Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está tendo acesso a essa aula. Seja bem-vindo ao Nedu Dança em Casa. Meu nome é Kika Souza, eu sou de São Paulo, capital. Então eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim antes de começar a falar sobre minha aula, certo? Então é o seguinte, eu tenho 30 anos, eu faço parte da cultura hip hop desde os meus 11 anos de idade. Sou formada pelo técnico em dança pela ETEC de Artes de São Paulo e também tenho uma formação superior de propaganda e marketing que eu utilizo bastante nas produções culturais aqui pela cidade de São Paulo. E atualmente eu estou cursando graduação na Unicamp, graduação em dança na Unicamp. Eu comecei na cultura hip hop aos 11 anos de idade, foi quando eu comecei a pesquisar sobre a cultura, né? Dei de cara aí com algumas informações bem nada a ver, demorou um pouquinho para ter acesso às informações corretas, mas foi o momento onde eu comecei a pesquisar, ir atrás da história, contexto histórico, político, social, nomes também relevantes para a cultura, e com o passar do tempo a gente vai, né, chegando às informações corretas Corta. E com o passar do tempo eu fui chegando aí nas informações corretas referente a essa cultura, o desenvolvimento dela, a representatividade dela dentro da sociedade como movimento político e social. Então, paralela com isso tudo, eu tenho uma pesquisa que fala sobre a identificação do apagamento das mulheres dentro da cultura hip hop, dentro dessa história. E eu também, além de fazer essa pesquisa histórica, eu também atuo dentro da cultura hip hop como batalhadora, né, presente em diversos eventos na cidade de São Paulo e outras cidades aqui pelo estado mesmo, e também como jurada. Além de ser convidada também para falar um pouco sobre essa pesquisa que eu tenho referente às mulheres, que é algo que tem acontecido com bastante frequência. Bem, como eu falei a respeito das informações, esse primeiro momento da aula eu vim trazer um pouco de informação teórica sobre a cultura hip hop, sobre o hip hop freestyle, né? Tirando dúvidas e acrescentando algumas informações, na verdade, mais para deixar o contexto, mais para deixar vocês mais próximos ao contexto da dança e da cultura. Aproveitando também para tirar algumas dúvidas, né, com relação a termos e assim vai. Então vai ser algo muito superficial, a cultura hip hop ela é muito mais profunda do que isso. E quem tiver interesse pode entrar em contato comigo lá no Instagram, @KikaSouzaUFC, e a gente troca a ideia, certo? Então é o seguinte, a cultura hip hop ela faz parte de um contexto muito maior do que ela própria. Não dá pra determinar o começo exatamente dela, porque ela foi uma cultura que foi estabelecida em cima de elementos que já existiam. Então, antes de existir o conceito da cultura hip hop, já existia o DJ, já existia o grafite, já existia o MC e também já existia o breaking, né? Então, a cultura hip hop, ela nada mais é do que a união desses 4 elementos, e junto com o conhecimento, né? Mas ela é um pequeno ponto no meio de uma grande linha do tempo e que não dá para determinar exatamente quando que iniciou, quando que surgiu, por mais que nós tenhamos o hábito de organizar as coisas dessa forma, né? Por questão histórica mesmo, né? Por questão de organização, saber onde começa, quando termina e tal, mas culturalmente falando e historicamente falando, algumas coisas não dá para mensurar dessa forma, não dá para delimitar, demarcar desse jeito. Então, a cultura hip hop ela é apenas um pequeno, né, momento histórico onde aconteciam as block parties, que são as festas de rua, que também acontecem no Brasil com muita frequência, em alguns estados mais que outros, mas acontece muito aqui no Brasil. A cultura hip hop também surgiu dentro de um contexto de abandono político, onde o bairro do Brooklyn foi deixado de lado economicamente, politicamente, e ali
acabou surgindo, né, as gangues, acabou tendo uma situação onde, para as pessoas terem dinheiro, elas acabavam incendiando as próprias casas para poderem receber seguro. Então houve ali um grande descaso político, social. Venhamos e convenhamos, aqui no Brasil também nós passamos por isso, né, por situações, venhamos e convenhamos, aqui no Brasil nós também passamos por isso, por regiões que são abandonadas e invisibilizadas pela política, sem receber auxílio e receber apoio financeiro de nenhuma forma. Por isso que no Brasil a cultura hip hop faz tanto sentido, por causa de uma identificação dos brasileiros para com a população afro-americana, né? A população afro-brasileira tem essa identificação com os afro-americanos devido a essas situações, né? Então nós já tínhamos ali um contexto de uma cidade abandonada, nós temos um contexto de descaso, nós temos ali as block parties, nós temos ali os elementos, né, de uma maneira desunida, e nós temos ali pessoas que tiveram atitudes. Então, como a minha pesquisa ela é voltada para mulheres dentro do hip hop, eu gostaria de destacar Cindy Campbell, que ela é considerada a mãe do hip hop. Ela foi a pessoa que organizou a primeira festa, né, tida como a primeira festa dentro da cultura hip hop. Foi uma festa de volta às aulas. Ela pediu para o irmão dela, que é DJ, tocar nessa festa. E a data dessa festa é tida como um marco histórico do hip hop. Um dos marcos históricos, né? Nós temos dois. Um é a festa da Cindy Campbell e o outro marco histórico é a criação da Zulu Nation, né? Que, por incrível que pareça, até hoje eu nunca encontrei nomes de mulheres ligados a essa ação, a esse evento. Então é algo muito engraçado para se dizer, mas enfim. Então nós temos dois marcos históricos, duas datas referentes ao movimento hip hop, ao início, né? Duas datas relevantes, dois marcos históricos. Enfim, nós temos ali os 4 elementos, que são o breaking, né? E aí nós temos os praticantes da modalidade, que quando são homens são os b-boys, mulheres b-girls. Vale ressaltar que o breaking está nas Olimpíadas em 2024, e na França, né, em Paris. Nós temos ali, e também vale lembrar que o breaking é a representação corporal, né, e a expressão corporal da cultura hip hop. Nós temos o MC, que é a expressão pensada e falada da cultura hip hop, né, é aquela pessoa que tá ali para anunciar, o que está acontecendo na festa, mas também está ali para rimar e escrever suas próprias letras. Nós temos o DJ, que é a expressão musical da cultura hip hop, né? E junto com ele vem diversas ferramentas de mixagem e enfim, de usos de música de diversas formas. E nós temos também o grafite, que é uma expressão plástica E nós temos também o grafite, que é a expressão plástica, né? Uma arte plástica da cultura hip hop. Então, a cultura hip hop ela é contemplada com esses 4 elementos, seguindo pelo conhecimento, né? É você conhecer, é você vivenciar cada um desses elementos. E para isso é muito importante estar presente em vivências da cultura hip hop. Entre elas as block parties, né? As festas, as batalhas, as jams, e por aí vai, né? Porque aí eu tô falando mais da parte da dança, mas existe todo um contexto de vivência dos outros 3 elementos, né? Existem as batalhas de rima, existem os movimentos dentro da cultura do grafite, existe as batalhas de DJ, o momento que o pessoal tá ali para trocar, existe muitas coisas, né? São leques imensos de informação, de possibilidade de troca e de vivência dentro da cultura. Então, basicamente é isso.
Eu estou gravando esse vídeo de São Paulo e sou frequentadora da São Bento, que é considerado o berço histórico do hip hop. Eu sempre gosto muito de indicar alguns conteúdos, né, referentes à cultura, então eu gostaria de deixar indicado aqui para quem quiser aprofundar o conhecimento o documentário The Freshest Kids, que fala sobre o breaking, o documentário Nos Tempos da São Bento, que fala sobre essa movimentação que houve aqui em São Paulo, sobre as pessoas, sobre Taíde, Nelson Triunfo, KLJ, grandes nomes da cultura hip hop. Tem também Amarela do Emicida, que é muito bom mesmo, faz um comparativo ali com o samba e outras culturas, né? Outras movimentações de cultura afrodiaspórica. E é isso. Tá bom? Acho que por enquanto nós ficamos por aqui. E aí a gente se encontra no próximo momento da aula. Let's go!